Hoje nós vamos falar das imagens presentes no jornal e de como elas podem contribuir com a construção da capacidade de interpretar textos. Acreditamos que a interpretação de textos é o principal conteúdo e o maior desafio da escola atual. Mas e os professores? Será que eles também consideram a leitura importante? No mundo globalizado, no mundo de tanta informação, de tanto letramento, outdoor, comercial, supermercado, hoje tudo a leitura, é a base fundamental. A pessoa que não lê, ela sente a necessidade, a ausência de algo, né? Ela sente a necessidade da leitura. É a compreensão de mundo, né? Essa compreensão da palavra escrita, né? Que vai transportar-se para a própria vida deles. É através da leitura que a criança se posiciona do outro e do mundo que vive. Quer dizer, a criança sabendo ler, ele conta um caso e repassa para o colega. E esse colega vai repassando para outros. E do mundo também. Então, por isso que é importante a criança saber ler. Pois é, esses professores mostraram que entendem do assunto. Afinal, é através da leitura que os alunos têm acesso aos conteúdos das mais diversas áreas do conhecimento. Mas e os alunos? Será que eles gostam de ler? A importância da leitura é aprender as notícias que estão passando hoje em dia, o que está acontecendo. Se a gente ler o jornal, aprender a ler, aprender a fazer o dever sozinho, fazer compras, comprar remédio. É muito importante porque se a gente não saber ler, se eu for para algum lugar, eu vou pegar um ônibus e não vou saber qual é o ônibus. Vou ler umas revistas, e-mails também. Eu vou ler e não vou saber ler. Quando a mãe mandar ir pro supermercado, ler o que a mãe mandou comprar e fazer um monte de coisa. Ler e-mail, ler as placas. As crianças trazem essa leitura já de mundo, da vivência do cotidiano delas. E aqui na sala, na escola, elas só fazem, com a ajuda do intermédio do professor, elas transformarem isso na coisa mais prática, né? Um objeto mais prático. E aí a criança aqui na sala de aula vai ter contato com as várias literaturas, e as várias modalidades de leituras também que elas, tanto que é possibilitado para elas e que elas vão desenvolver. A leitura dentro da sociedade contemporânea, ela implica um aspecto muito importante, muito significativo, que é a questão dos vários símbolos e signos que compõem a sociedade moderna. Antes era tudo muito focado na literatura, era muito focado no próprio livro didático, na escola. Quando se falava de leitura, você falava em livros, jornais, revistas. Hoje a leitura é algo muito mais amplo. Ela está no outdoor, ela está na bula do remédio, ela está nas roupas que a gente usa, ela está na diversidade que existe desses símbolos e signos da sociedade atual. Então isso há uma necessidade das pessoas compreenderem melhor o mundo. Então não se faz mais a leitura do texto, mas a leitura da diversidade textual que existe, a partir dessas estruturas simbólicas que existem espalhadas, né? Não só pela cidade, mas ela acaba se estendendo, ela é muito mais ampla do que o lugar onde você está. O jornal é uma ótima ferramenta de estímulo à leitura, mas primeiro é preciso saber enxergar suas possibilidades, pois as informações que podem ser encontradas aqui vão muito além das palavras. O ato de ler é natural. Nós lemos durante todo o tempo os acontecimentos do dia a dia. Lemos os gestos das pessoas, as imagens na rua. Estamos durante todo o tempo interpretando o mundo à nossa volta. Dentro de um jornal, quem faz isso é o fotógrafo. Este é o setor de fotografia do Jornal à Tarde. A fotografia tem um papel importante dentro, né, do jornal. Ela acompanha uma narrativa dos fatos do dia a dia dentro do jornal, certo? Cada fotógrafo ele tem uma maneira, uma técnica de fotografar, certo? Mostrando, né, o fato, né, como ele é. O resultado deste trabalho pode ser conferido nos prêmios recebidos pelo Jornal à Tarde.
páginas do jornal misturam a linguagem verbal com a linguagem não verbal. Se o aluno consegue ler imagens, o educador pode aproveitar este recurso e fazê-lo se interessar pela leitura do texto escrito. Vamos ver como? O educador pode mostrar a fotografia da reportagem aos alunos para que eles interpretem a imagem e digam o que pensam que está acontecendo, como se fosse uma tempestade de ideias. Depois, o professor mostra a legenda aos alunos e, em seguida, o título da notícia. Desta forma, o educador estará preparando o aluno para uma leitura eficiente. Mas será que esse tipo de abordagem pode ser feito apenas em relação às fotografias? O jornal possibilita a leitura de outras imagens. É o caso das charges, que são o resultado do trabalho de interpretação prévia do chargista sobre os fatos mais importantes. A charge, eu primeiro, assim, é o que está se manifestando no dia, assim. Às vezes uma notícia pede para ser abordada. No meu caso, eu procuro em vários sites, faço leitura de jornais, né? Então eu já começo a pesquisar desde a hora que eu acordo, assim. Então, aí mais ou menos o horário de fechamento é mais ou menos em cima da hora do rush. Mais ou menos 6, 7 horas da noite, eu já tenho que estar com essa ideia já pronta, e isso me causa um pouco de ansiedade, porque eu tenho que acertar qual a imagem que no outro dia vai fazer as pessoas refletirem e vai chamar a atenção assim, no noticiário. Assim. É neste setor que também é produzido um outro tipo de imagem, a caricatura. Enquanto a charge procura resumir uma situação em um único desenho, a caricatura é a arte de desenhar pessoas conhecidas, geralmente de forma bem humorada e exagerando suas características físicas. Tem que estar pronto o deadline, o fechamento dela é 8 horas da noite. Então eu gasto, varia bastante, entre 1, 2, às vezes 3 horas para fazer uma charge. Assim, né? Como vocês podem ver, tudo que está no jornal tem uma razão de ser. As fotos, charges e ilustrações não são usadas apenas para enfeitar as páginas. Cada uma carrega elementos próprios. Mas ainda existem outros recursos gráficos. Vamos conhecer? A infografia é um recurso visual que facilita a compreensão, na medida em que alguns assuntos são explicados mais facilmente através de desenhos, mapas ou diagramas. Essas ferramentas servem para complementar ou mesmo reforçar as informações do texto. Ao mostrar essa riqueza de possibilidades para o aluno, o professor estará ensinando que a leitura de um jornal é muito mais rica e também interessante. Mas então surge uma pergunta. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Essa é uma pergunta que merece uma profunda reflexão. A leitura está ligada a uma relação de conhecimento prévio do leitor. Nesse sentido, se o leitor não tem conhecimento prévio sobre determinado assunto ou tema, não terá um bom entendimento de um texto que o retrate. Vamos a um exemplo. Todas essas imagens são variações da Mona Lisa, do pintor Leonardo da Vinci, uma das obras de arte mais conhecidas e valiosas do planeta. Mas se essas mesmas fotos fossem apresentadas a índios que vivem isolados na Amazônia, elas fariam algum sentido para eles? Certamente que não. É importante que o educador planeje situações de leitura que de alguma forma despertem o conhecimento prévio dos educandos. Dessa forma, os alunos vão aprender a ler um jornal de forma correta e a desenvolver uma leitura crítica. Mas também é preciso aprender a fazer a diferença entre informação e propaganda. A função do anúncio é convencer o leitor sobre a importância e as vantagens de determinados produtos e serviços. Além disso, as fotografias que acompanham os anúncios podem ser manipuláveis, pois o objetivo é vender uma imagem positiva do produto. Essa é a redação do Jornal à Tarde. Aqui todos os elementos se juntam. E um dos trabalhos mais difíceis é o da diagramação, quando se decide a melhor forma de colocar numa só página textos, fotos e imagens. O objetivo é usar cada um dos elementos de forma coerente, bonita e informativa, dentro de critérios jornalísticos. Editar e diagramar é trabalho feito em dupla. A diagramação, como a gente sabe, ela compõe o design gráfico. Dentro do design gráfico, a diagramação seria denominada como design tipográfico, porque trabalhamos em jornal e é uma mídia impressa. Mas a diagramação serve para vários tipos de mídias, não só mídia impressa. A própria mídia da web, com o web designer, com outras peças gráficas, como, por exemplo, um outdoor, um cartaz. Enfim, a diagramação, como você pode ver, ela tem um sentido muito mais amplo do que simplesmente você chegar e distribuir os elementos numa página aleatoriamente.
O que a gente segue de premissa básica hoje para nossas páginas é a questão da hierarquia. O que é mais importante naquela página, o que é manchete de fato. A gente procura evidenciar isso com todas as letras maiúsculas. Trabalhando junto com a editoria de arte, com o diagramador da primeira página, estabelece um critério de prioridades do alto para baixo. Quanto mais no alto, mais importante. Quanto maior o tamanho da chamada, mais importante. Chamada é o resumo de cada matéria que tem lá dentro. E a manchete é o fato principal do dia. Nesse processo a gente está trabalhando, resumindo o trabalho de quase 100 repórteres durante o dia todo, né? Então isso é algo que normalmente é feito por profissionais com bastante tempo de jornal, com mais experiência. Todos os elementos apresentados aqui servem de ferramentas para criar atividades e discussões em classe. Serve para estimular os alunos a perceber que ler pode ser algo muito prazeroso e enriquecedor. Assim, o jornal se torna um manancial de informações interessantes sobre as mais diversas áreas do conhecimento. Uma boa leitura!